E aí galera, tudo bem com vocês? Finalmente voltei aqui pro canal, né? Depois de tanto prometer, hoje é o dia de cumprir um pouquinho. E o tema do dia é série, finalmente, como eu tô prometendo faz tempo, a gente já fala no portal sobre música, séries e filmes, mas agora eu vou trazer um pouquinho aqui pro canal também. E hoje é dia de falar de uma série que eu assisti e que eu quero recomendar pra vocês. Bom, mas antes de falar dessa série, eu tenho que contar um pouquinho da história da personagem não, da atriz principal, né? Que é a Kate Del Castillo. Uma longa história, na verdade. Começou essa paixão pela essa série quando eu assisti Rainha do Sul, que é uma série baseada num livro de uma traficante mexicana e tal. Eu não vou me prolongar muito, porque senão também fica muito longo o vídeo, fica chato. Mas essa série, Rainha do Sul, é muito legal. E ela é uma segunda versão da série Rainha do Tráfico, que eu também assisti e me apaixonei. E então eu comecei a gostar dessas duas séries e tal. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que a Rainha do Tráfico, essa atriz que fazia Rainha do Tráfico, que é a mexicana, Kate Del Castillo, ela tem uma história muito legal. É assim, tem gente que fala mal, tem gente que fala bem, né? Só que é uma história muito interessante, que eu também vou ter que encurtar para o vídeo não ficar muito longo. Essa atriz, como ela fez esse papel de Rainha do Tráfico, ela sempre foi muito conectada a alguns assuntos políticos relacionados a tráfico, meio confuso, mas enfim. Então ela sempre deu muita opinião, ela sempre foi muito expressiva e nunca teve medo de falar nada. E ela sempre foi muito famosa no México e nos Estados Unidos. Só que um belo dia, anos depois dela ter feito Rainha do Tráfico, ela postou um tweet falando sobre o governo mexicano, né? Que eles têm algumas coisas para corrigir e que alguns traficantes fazem até mais pro povo do que o governo. E ela citou o El Chapo, que é um traficante mexicano muito famoso. E depois disso começou a decorrer muitas coisas. Eles acabaram se conhecendo por virtude de um outro assunto que entrou no meio, que foi a partir do ator Champagne, que muitos devem conhecer também. Se vocês quiserem, eu até falo um pouquinho mais num outro vídeo sobre isso, que é muito longa a história. E por fim, eles acabaram se conhecendo. A Kate e o El Chapo viraram até meio amigos, né? Eles conversaram, por quê? O El Chapo começou a se interessar por ela, né, como atriz, e por ela já ter essa inserção no meio artístico. Então o que ele quis? Que ela fizesse um filme sobre ele. Só que acabou que não saiu o filme na época, agora saiu uma série sobre ele, né? Não sei se foi ela quem produziu, acredito que sim. E foi isso, e no fim acabou acontecendo muitas coisas, porque como ela se interessou pela história dele, tudo profissionalmente, eles acabaram conversando. Aliás, ela conversava mais com os advogados dele do que com ele. Só que o governo mexicano começou a perseguir ela, e o governo americano também. Porque como ele era muito procurado, eles queriam saber o que ela estava querendo com eles, né? Daí no fim aconteceu que até hoje ela não pode voltar mais pro México, por conta de toda essa história, que se der eu volto a falar um pouquinho depois. E também tem a série, um documentário na verdade que ela lançou, que chama O Dia em que Conheci El Chapo, que são 3 episódios de 1 hora, é rapidinho. Quem tiver interesse também é muito legal assistir para entender essa história completa. E também para saber o lado do El Chapo nessa história e o lado da Kate Del Castillo nessa história, já que muita gente fala e ninguém tem certeza do que aconteceu, né? Ninguém consegue provar nada também, né? Porque o interesse dela era só profissional mesmo. Então, voltando, a partir disso eu senti muito interesse nos trabalhos dessa atriz. Tanto que agora eu tô assistindo uma que acho que chama Duenas del Paraíso, que é dela também, que também é assunto de tráfico, pra vocês verem. Eu me interesso muito por esse tema. Aliás, é um tema que tá muito em alta ultimamente, né? Tem muita série, muito filme sobre tráfico, principalmente sobre o Pablo Escobar, que também já assisti muita coisa. E até posso falar as séries, depois acho que eu vou listar as séries de tráfico que eu já assisti. E não que eu faça apologia ou que eu ache interessante, nossa, a vida deles era maravilhosa, eu queria ser igual, não. É porque assim, são coisas não são tão ficção assim, né? Tem coisas que são histórias reais, igual a do Pablo Escobar, era uma história real. Lógico que tem um pouquinho de distorção, mas eu acho muito interessante saber sobre isso. Então, eu vou falar um pouquinho dessa série nova, que me despertou interesse, que é da Kate Del Castillo, que chama Ingovernable. Bom, finalmente eu assisti, né, na verdade, porque ela foi lançada acho que em novembro, 20 de novembro, se não me engano, ou 20 de outubro, acho que 20 de novembro. E bom, não lembro direito a data, e eu tô enrolando, tá lá nos meus prediletos na Netflix pra assistir, e finalmente agora assisti ela inteira e é muito boa.
Na verdade, a série tem até um pouquinho disso tudo que eu falei agora. Um pouquinho de governo, um pouquinho de tráfico, um pouquinho de tudo, de uma misturança disso de governo também não é 100% limpo e tráfico também não é 100% sujo, mas também não são santos, né, nenhum dos dois lados. Então essa série mostra o lado de uma primeira dama que é acusada de matar o marido, e a partir disso começam a fazer insinuações, ameaças contra ela, a família dela, e até um pouquinho sobre o marido, porque ele era o presidente do México e ela era a primeira dama, acho que há 3 anos, então eles eram relativamente novos. E claro que quando uma pessoa entra pro governo, muita coisa começa a acontecer, principalmente coisas ruins. E ela começa a se cansar disso e de algumas coisas que acontecem também no meio do contexto. E eles estão prestes a se separar, só que nisso acontece dele morrer. E a única pessoa que estava com ele no lugar, no hotel, era ela, então ela é acusada e tudo mais. Só que nesse meio a gente começa a descobrir outras coisas. Começa a descobrir que pessoas do governo estavam envolvidas com traficantes, pessoas da CIA estavam envolvidas com traficantes e também com o governo para fazer projetos no país, né? Essa é uma série muito boa, Ingovernable, e a atuação das atrizes, dos atores são muito boas também. Como a Kate Del Castillo teve um envolvimento pessoal com isso, de ser insinuada que ela tinha envolvimento com tráfico, algumas coisas assim, e também por ela ter feito outros trabalhos parecidos, é claro que essa não mostra muito. São em algumas reuniões, insinuações, algumas cenas meio curtas, mas é muito legal, é muito bem feita a série. O final é excepcional, porque só tem a primeira temporada, né? Acredito que vai ter uma segunda temporada no próximo ano. Então a última cena é que deixa a gente mais nervoso ainda, porque fica querendo ver o final. Então essa é a minha recomendação da semana. Eu adorei muito essa série, Ingovernable, vou assistir rapidinho. Se você vai passar um final de semana assistindo, assista, é muito boa. A atuação dela é muito boa, já que ela teve algum envolvimento com algumas coisas assim na sua vida pessoal, né? Que depois eu vou explicar um pouquinho. Também vou pegar as séries que eu já assisti sobre tráfico para falar pra vocês, quem sabe alguém também gosta desse assunto. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Os próximos eu não vou demorar tanto pra falar, assim, né, vou assistir mais rápido. Também colocar no Portal Cotidiano, no Instagram, nas redes sociais, pra vocês poderem assistir também as novidades. Então, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like aqui no vídeo. E até a próxima semana com mais novidades. Fiquem com Deus. Até mais.